Bom, então, boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui reunida com vocês para darmos continuidade ao nosso curso, né? Hoje nós temos a aula 6 do estudo do curso preparatório da Federação Espírita. Agradeço aí a presença de todos e vamos então iniciando a nossa aula. Como sempre, nós vamos iniciar então pela correção das questões de fixação da aula anterior, que foi a aula número 5. Então, nós temos aqui as questões. Alguém gostaria de fazer a primeira? Posso fazer? Por favor. É para ler a pergunta? Lê a pergunta e fala a resposta. Tá. Qual o maior mandamento? E o segundo? Aí eu coloquei os dois em uma resposta só. Sim. Amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Perfeito. Alguém acrescentou alguma coisa? Seguiram essa linha, que é a resposta correta, né? Eu segui essa linha. Perfeito, eu também. A questão número 2, alguém gostaria de fazer? Acho que não, né? Posso fazer. Pode fazer. Porque esses mandamentos podem substituir o decálogo trazido por Moisés. Os dois mandamentos resumem e sintetizam todos os outros. Porque quem ama a Deus não desrespeita, quem ama o próximo não deseja o mal, e quem ama a si mesmo busca sempre evolução. Logo, esses dois mandamentos guiam nossas ações externas e intenções. Perfeito, a resposta certíssima dentro da sua concepção e resumo pessoal. Muito bem. Alguém fez diferente? Eu fiz assim, ó. Porque fizermos amar a Deus de todo o coração e o próximo como nós mesmos, se resume a lei dos 10 mandamentos. É resumir, né? Eu coloquei uma resposta um pouquinho mais dilatada, que eu tirei do nosso PDF, né? Então, eu coloquei assim: quem ama a Deus sobre todas as coisas, a Ele unicamente presta culto, não adorando imagens de qualquer espécie, respeita o seu sagrado nome e santifica, não somente um dia, mas todos os dias da semana, todas as horas e todos os minutos. E quem ama o próximo como a si mesmo, honra seus pais, que é um dos mandamentos, né? Não mata, não adultera, não levanta falso testemunho, não cobiça coisa alguma de quem quer que seja. Quem ama o próximo deseja ao semelhante o que quer para si. É o reconhecimento da paternidade divina expandida na fraternidade universal. O amor ao próximo é a ponte que liga o Criador, a criatura ao Criador. Então, tudo que a Angélica colocou é isso, e a Silvia sintetizou um pouquinho mais, e aqui foi citado alguns dos mandamentos, né? Que é o que está no PDF, então está tudo. Aqui eu gostaria só de fazer um adendo, porque tem essa parte aqui que estava na nossa apostila, a respeito de não adorar imagens de forma alguma. Então, é no sentido de adoração a uma imagem em substituição a Deus, como se fazia antes de instituir um Deus único, né? Monoteísmo. Então, o pessoal tinha imagens que era Deus Sol, Deus Lua, bezerro de ouro e coisas assim. É nesse sentido. Apesar do kardecismo não ter rituais e não ter culto de imagens e etc., né? Porque a doutrina, pela fé raciocinada, pelos ensinamentos da equipe do Espírito da Verdade, não tem essa necessidade. Porém, também não condena. Então, o que eu costumo dizer? Grande maioria de nós viemos migrados de outra religião, né? Muitos de nós do catolicismo. E outros até já foram bandistas, e tanto numa como na outra religião, existem imagens dos ditos santos, digamos assim.
Então, se você sente uma maior facilidade de conexão com a espiritualidade, fazendo uso de uma imagem do seu santo de preferência, né? Não tem problema. Se você sente mais facilidade em fazer uma conexão com a espiritualidade, numa oração, no momento em que você está vibrando, pedindo por si ou por alguém, se você tiver necessidade de acender uma vela, que o pessoal fala, acende uma vela para o seu anjo da guarda. Não, o anjo da guarda não precisa daquela luz, mas é um veículo que te conduz mais rapidamente a essa elevação, se assim você se sentir. Então, eu sempre gosto de esclarecer essas partes para a gente ficar bem à vontade, que o nosso objetivo é uma conexão maior, como nós falamos na aula passada, a respeito da prece e de tudo mais, né? E essas práticas não são condenadas, muito embora não são usuais, né, dentro do kardecismo. Mas é nesse sentido que eu expliquei anteriormente. Então, quem fizer, tiver maior facilidade, não tem problema. A questão número 3, alguém gostaria? Um de cada vez? Então, deixa que eu faço. Vamos lá, 3. Essa eu achei confusa, mas posso responder, não sei se está certo. E minha filha, quando você chegar das 6, vai ficar pior. Mas pode falar. Eu coloquei assim, essa proposta triangular representa o equilíbrio do amor de Deus, ao nosso amor a Deus, ao nosso Criador, do amor ao próximo, como a si mesmo, que é o modelo de como devemos tratar os outros. Era isso? Eu fiquei confusa. Eu também demorei um pouquinho para fazer essa, mas demorei muito mais respondendo as da aula 6. Então, a questão é, como compreender a proposta triangular do amor? Deus, próximo e a si mesmo. Então, a Angélica respondeu exatamente dentro disso, que eu respondi também, tirando do PDF, mas queimei um pouquinho os neurônios. O amor ao próximo é a ponte que liga a criatura ao Criador. Quem ama ao próximo, deseja ao semelhante o que quer para si. Portanto, se eu amo a Deus, amo ao próximo como a mim mesmo, estarei expandindo a fraternidade universal, cumprindo a máxima de que, fora da caridade, não há salvação, revelando concretamente a caridade em suas ações. Então, é exatamente o que a Angélica falou, aqui está de uma forma um pouquinho mais estendida, mas é isso. O amor a Deus, o amor ao próximo nos liga a Deus, né? E assim forma essa questão aí triangular, que é a expansão da caridade. Posso falar o meu? Pode, meu amor. Que é o único caminho da salvação. É a prática da caridade com humildade, absolutamente contrário do caminho da perdição, que é o egoísmo e o orgulho. É o que você falou, né? Essa sua resposta, ela serve mais como uma extensão do que a Angélica colocou no início, como eu dei uma estendida com essa resposta aqui, porque o objetivo da questão é você explicar essa triangulação entre Deus, próximo e a nós mesmos, né? Então, você falou a respeito da caridade também, tá tudo certo, mas teria que ter detalhado um pouquinho o triângulo, que é a ligação nossa com Deus e com o próximo, como foi respondido. Então, você pode acrescentar isso aí que a Angélica colocou, que fica mais completo. Tá bom? Tá bom, obrigada. Então, podemos ir para a quarta? A quarta, alguém se habilita? Posso responder? Pode, meu amor. Tá. O que é a prece? A prece é uma ligação genuína com Deus. É quando expomos tudo que está em nossos corações ao Pai e buscamos acalento, direção e força. Tá certo. A prece é tudo isso e tem várias definições que a gente pode estar colocando nessa resposta. Alguém fez diferente? Eu coloquei a assim. prece. Pode falar.
A prece é Angela. um momento de elevação. Tá falhando o seu. Eu não tô ouvindo. De pensamento a Deus, com o objetivo de nos conectar com boas energias. Eu Deve não ser. ouvi sua resposta. Não sei se o povo ouviu também. Voltou? Eu também não ouvi. Então repete, por favor, Peraí. Angélica. Peraí que eu tô mudando a antena aqui do notebook. Tá melhor agora? Estou te ouvindo. Tá, então tá. O que é a prece? A prece é um momento de elevação de pensamento a Deus com o objetivo de nos conectar com boas energias e os espíritos superiores. Perfeito, também está correto. Fala o seu, Silvinha. Porque assim, o que é a prece? A prece é o ato de adoração, orar a Deus, pensar nele, aproximar-se dele, se comunicar com ele. Fazendo assim, louvamos, pedimos e agradecemos. Exatamente, foi o que eu coloquei também, que está no PDF, né? Então, as 3 respostas estão corretíssimas, está tudo perfeito. Vocês estão muito bem, crianças. Ganharam estrelinhas. Bônus horas lá no plano espiritual, viu? A quinta, alguém quer fazer? Eu vou fazer. Faça. Como devemos orar para que a prece tenha valor? Orar com sentimentos do coração, ao se levantar e ao se deitar. Conectar-se com Deus. Coloquei isso. Tá Tem mais? certo. Alguém fez diferente? Eu coloquei a prece tem valor quando é feita com sinceridade e fé. Sim, em outras palavras também é a mesma coisa. Uhum. Mais alguém? A minha ficou parecida também, eu pedir com sinceridade no coração. Perfeito. Então tá certo. Eu coloquei as mesmas coisas também. A prece, para ser eficaz, não deve ser uma recitação, mas um ato de vontade capaz de atrair as boas vibrações do plano espiritual e as irradiações do divino foco, né? E isso a gente consegue fazendo o que vocês escreveram aí na resposta de cada uma. Então vamos para a 6ª e última questão. Essa 6ª e última, como está falando, na sua opinião, qual é o valor da prece? Então é algo que é pessoal, mas também tinha uma respostinha lá no PDF. Alguém gostaria de falar a sua resposta? Eu posso ler. Pode falar. Na sua opinião, qual é o valor da prece? É manter a conexão com Deus e com o nosso propósito em terra. Uhum. Mais alguém? Eu vou falar. Na sua opinião, qual é o valor da prece? No meu viver, a prece me fortalece o corpo, a alma e o espírito, me conecta com o divino e tem valor muito grande em meu viver. Perfeito. Mais alguém? O meu tá parecido, então. Uhum. Eu coloquei, que tem lá no nosso PDF, a prece, quando sentida e espontânea, vinda do sentimento, do coração, não nos cabe imaginar, enquanto encarnados, o valor, a extensão e a eficácia de uma prece, nascida da fonte viva do sentimento, segundo Emmanuel, no livro Mediunidade no Lar. Então, tudo isso que vocês responderam está absolutamente certo, é exatamente isso, o valor de uma prece. Só que aqui, o que Emmanuel quis dizer nessa citação? É que por mais que a gente descreva, a gente não consegue captar o real valor, a real grandiosidade de uma prece. Até porque, gente, se nós tivéssemos a consciência do real valor, da profundidade mesmo, como diz Emmanuel aqui nessa Mediunidade no Lar, nós oraríamos muito mais. A nossa conexão seria muito maior. Nós nos serviríamos da prece com muito mais frequência. Então, nós ainda não temos a capacidade de compreender a extensão do valor de uma prece. É por isso que eu gosto muito, que eu acho assim bem
bem providencial a comparação, né? Quando o Chico Xavier falou que a prece de uma mãe arrebenta as portas do céu. E a gente costuma ouvir, eu pelo menos já ouvi em diversos lugares, eu creio que vocês também não tenha sido diferente, que nós também não conseguimos compreender, captar o que é realmente a intensidade de um amor incondicional, do amor de Deus. E dentro da nossa pequeneza ainda, devido ao nosso estágio evolutivo, ainda que em provas e expiações, a única comparação que se conseguiram fazer no sentido da gente ter uma pálida ideia de como seria esse amor é comparado ao amor de mãe. O amor de mãe é o que mais se aproxima do amor de Deus. Então, quando você faz essa referência com relação ao amor de mãe, você consegue ter uma ideia, né? Principalmente para quem tem filhos, você consegue imaginar o quanto você ama e o que você é capaz de fazer por um filho, né? Eu acredito que, com raras exceções, qualquer um daria a vida pelo filho sem pensar. E então, essa é uma maior relação. E eles usam essa relação, que é o exemplo, né, do amor que mais se aproxima de Deus, que é o da mãe, com relação à prece da mãe que arrebenta as portas do céu. Então, quando uma mãe ora por um filho, ela realmente faz essa conexão, esse sentimento, essa profundidade, essa luz que emana assim do nosso peito em forma de amor e vai e atravessa as dimensões e chega até o objetivo. Então, é o que mais se aproximaria do que talvez Emmanuel quisesse dizer nessa resposta. Eu espero que vocês tenham entendido. Para mim, assim, foi um exemplo que serviu e que calou fundo no meu coração. Eu sempre faço uso dele. Irene, você tinha falado de adoração a santo, aí você falou de mãe agora. Aí eu fiquei com uma dúvida. Qual que é o valor da Nossa Senhora para o Espiritismo? Qual que é o significado dela? Maria é um espírito de altíssimo escalão. Ela, tal qual Jesus, ela não é na mesmo nível de elevação que Jesus, mas em termos de um espírito missionário, que tivesse a evolução necessária, as qualidades necessárias para receber como missão o encargo de renascer aqui na Terra, para receber Jesus como filho, sabendo lá no plano espiritual dos possíveis desdobramentos dessa experiência reencarnatória, ela é um espírito especialíssimo. Maria, ela tem para a doutrina espírita um grande reconhecimento. Quando você tiver a oportunidade de conhecer um pouco mais a fundo e de ler algumas obras, tanto obras assim, mais obras a nível de estudo, que são as linhas de Chico Xavier com André Luiz, você vai ver a grandiosidade do trabalho que Maria desenvolve na espiritualidade. Então, nós temos na espiritualidade o Hospital Maria de Nazaré, colônias, aquele quadro, que acho que você já conhece, que é o Retrato Falado de Maria, segundo Chico, é a forma como ela se apresenta nas zonas de sofrimento, no Vale dos Suicidas. Então, só por esse trabalho que ela desenvolve na espiritualidade, pela grandiosidade da missão dela enquanto encarnada aqui na Terra, dá para você conseguir mensurar um pouco do tamanho que é a grandiosidade de Maria e o quanto que o Espiritismo valoriza e engrandece. Ela é a mãe de todos. Ela representa a nossa mãe na espiritualidade. Jesus a designou como nossa mãe, e assim nós nos referimos a ela. Muitas pessoas falam
Divina Mãe, Mãe Maria, todos os segmentos religiosos reconhecem a grandeza de Maria. O que menos reconhece é o pessoal que são evangélicos. Eles têm Maria como uma pessoa comum. Como pode ser uma mulher comum alguém que trouxe esse encargo? E se você tiver oportunidade também de ver, que eu já li, acho que uns 2 livros falando a respeito de Maria, eu acho que tem até filme na Netflix, viu? Eu assisti faz pouco tempo. Vou ver se eu lembro, eu passo para você. Que é um filme que retrata a vida de Maria antes de Jesus. O filme termina quando Jesus nasce. Aí você vê toda a trajetória de como ela também foi concebida, já com pais um pouco idosos. E aí tem a questão da prima dela, que também idosa, trouxe o João Batista, que veio com a missão de preparar o caminho de Jesus. O quanto que ela, mesmo já em estado gestacional avançado, viajou por dias lá para chegar e auxiliar a prima naquilo, toda a questão do preconceito com relação à gravidez antes do casamento, tudo que ela sofreu, porque naquela época, aceitando essa missão enquanto encarnada, que por mais que você tenha renascido com uma missão e tenha tido esse conhecimento prévio, talvez nem tudo tivesse sido 100% levantado do véu do esquecimento do passado. Então, ela correu o risco de morte em aceitar essa missão, porque era um pecado imperdoável, estar gestante antes do casamento. Então, Maria é um espírito que o Espiritismo coloca e reconhece de uma forma estrondosa. Não sei. Eu, depois que eu conheci a doutrina espírita, o meu conhecimento sobre Maria ampliou muito mais do que até o período que eu era católica, mas eu já nasci devota. Eu sou, assim, muito devota de Maria mesmo. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa para Cecília, pode falar. Respondi sua pergunta, Cecília? Sim, muito obrigada. E aí, depois você passa os livros, por favor, e o filme que você estava falando? Um livro bem grosso. O título é Maria de Nazaré mesmo, mas eu vou ver se eu pego direitinho e te passo. E o da Netflix faz pouco tempo que eu assisti. Então, talvez ainda esteja lá no catálogo. Bom, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Podemos encerrar a questão das perguntas. Encerramos, né? Então, vamos aqui para a nossa frase da reforma íntima, que é tirada do livro Sinal Verde, lição 27, perante os outros, página 64. Aí nós temos aqui a frase: pense nos outros, não em termos de angelitude ou perversidade, mas na condição de seres humanos com necessidades e sonhos, problemas e lutas semelhantes aos seus. Quem gostaria de comentar? Ou, se não quiser, me manda no privado. Eu posso falar, eu coloquei? Pode, ainda não li, mas pode falar. Tá. Eu, assim, penso que muitas pessoas, para atingirem os seus sonhos, usam de subterfúgios angelicais ou perversos para obtê-los. Porém, isso só acontece quando o sonho é voltado apenas para a satisfação do ego interior. Todos temos sonhos e queremos realizá-los. Todos passamos por provações. Uma caminhada não anula a outra, ou é mais importante ou mais relevante. Penso que é um exercício diário respeitar a caminhada do próximo. Uhum. Bom, Acabou. Então, eu entendi todo o contexto do que você colocou, concordo com os aspectos que você colocou, faz parte da nossa realidade, do nosso dia a dia. Porém, a frase, pense nos outros, não em termos de angelitude ou perversidade, que é o que mais ou menos você abordou.
mas na condição de seres humanos com necessidades e sonhos, problemas e lutas semelhantes aos seus. Então, ó, como essas frases nossas, elas são sempre voltadas à reforma íntima, então a abordagem do comentário dessa pequena dissertação, assim, que pode ser até menor do que você fez, ela deve ser sempre embasada do nosso comportamento no dia a dia, independente de ser no círculo familiar, no social, ou até numa questão de trabalho. Vamos supor que você seja uma psicóloga e tenha que ter um olhar para certas pessoas, ou mesmo no seu âmbito familiar, pode ser que você tenha muitos irmãos, ou mora muito próximo da família, e aí a proximidade sempre acaba levantando as diferenças, as coisas que a gente tem que depurar. Então, é nesse sentido, de você fazer uma colocação do seu comportamento hoje, frente à situação exposta na frase. E você abordou uma parte, né, com relação à angelitude e perversidade, concordo com tudo que você colocou, mas é a parte em que ele está falando que não em termos de angelitude, mas na condição de seres humanos. Então, seria o seu comportamento com relação a pessoas que teriam posturas de angelitude ou de perversidade, mas que você deveria procurar ter esse olhar de empatia com relação a se igualar a você como ser humano, que também tem suas necessidades e sonhos. Entendeu? Entendi. Então, isso que você fez é natural, não é a primeira vez, eu já recebi respostas, assim, abordando a opinião com relação a um quadro, sem necessariamente estar dentro dele. Isso é uma forma inconsciente que a gente tem de não enfrentar o nosso lado, que muitas vezes, eu costumo falar lado sombra, porque todos nós temos luz. E o nosso lado luz é muito maior do que o nosso lado sombra, porque se fosse diferente, nós não estaríamos aqui. 9 horas da noite, fazendo um estudo conjunto e tentando refletir sobre aspectos dos ensinamentos e também da nossa postura perante a vida. Então, nós somos pessoas diferenciadas por estarmos aqui. Né? E isso eu não falo de uma forma pejorativa com relação aos outros, mas nós estamos fazendo escolhas e opções que nos levam ao autoconhecimento e ao aumento do nosso conhecimento, a nossa elevação moral, a nossa evolução espiritual, o conhecimento das leis de Deus, onde a gente possa identificar melhor o que nos afasta de uma maior evolução. Então, nós estamos aqui para isso. E nós tendemos a nos proteger. Então, quando eu falo, vamos fazer a resposta em primeira pessoa do singular, que é eu sou, eu tenho, eu vou, eu faço, já é um bloqueio quando a gente não quer assumir ou pensar um pouco sobre a nossa reação frente a determinadas circunstâncias. Então, a gente tende a colocar em primeira pessoa e fazer uma avaliação generalizada sobre um aspecto, dando, assim, o nosso conceito, a nossa opinião e tudo mais. E a proposta de toda a frase que eu coloco para vocês é o posicionamento de vocês no dia a dia, na vida, perante pessoas e situações que se enquadram na proposta da frase. Entenderam? Isso Sim. dói. Sim. Isso é difícil. Né? Eu me lembro que quando eu comecei a fazer isso, e faz tempo, hein, porque foi antes do Gustavo nascer, ele já tem 30 anos, eu pegava a caneta assim, e eu olhava a frase, e eu ficava parada pensando. Ficava um tempão pensando, como que, me analisando,
como que eu poderia responder aquilo? Porque a gente faz as coisas, a interação tão no automático, principalmente com as pessoas que a gente tem maior convivência, maior intimidade no dia a dia, onde a gente não tem necessidade de verniz social, não tem necessidade de colocar uma máscara, buscando ser aceito num grupo, ou conquistando alguém, seja lá por qual motivo for, que as coisas saem muito no automático. E que não é assim uma questão de um automático que é um automático genérico, que não faz parte da gente. Não, não é isso. É onde a gente deixa escapar automaticamente, naturalmente, aquilo que de fato nós somos. Aquilo que de fato sai do nosso coração. Né? Aquilo que sai da nossa boca vem do nosso coração. Que até eu estava falando com as pessoas aí a respeito da Sexta-feira Santa, que o pessoal estava falando de carne, de jejum e de tudo mais. Aí eu falei, pelo menos na doutrina espírita, não tem esses costumes, né? Muito embora a gente acaba fazendo até por questões de coletividade. Mas não tem. E Jesus disse, o que torna o homem impuro não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Porque o que sai da boca é o que vem do nosso coração. É por isso que vulgarmente se fala, né, socialmente, que as crianças e os bêbados são os mais sinceros. Porque o bêbado deixa de ter o filtro. E a criança tem a espontaneidade, né? Ela ainda não foi contaminada pela vivência, pelo proceder de forma a ser aceito e sociável, né? Nós é que com a educação vamos deturpando o caráter da criança. Se é que deturpar é uma palavra correta. Mas eu acho que vocês entenderam o significado e o que eu quis dizer. Então, gente, ó, a Cíntia fez assim, dessa forma, mas eu já recebi de outras pessoas, e também já falei, acho que até na nossa primeira aula, que a Angélica sempre é voluntária e faz sempre as coisas primeiro, eu falei alguma coisa diferente para ela, mas dentro desse sentido também. Então, é natural que a gente faça isso. Não é fácil olhar, pensar, se colocar e escrever. Então, se vocês tiverem feito de forma diferente dessa proposta que eu estou falando para vocês agora, eu gostaria que vocês refizessem e me mandassem no privado, para a gente estar vendo e tentando corrigir. Porque o bom é refazer. Né? Teve também às vezes, quando eu recebo no privado, que eu faço alguma colocação nesse sentido, o bom é que seja refeito também, porque se não for refeito, a gente vai deixar de refletir. Entenderam? Vocês concordam? Sim. Posso ler o meu, Irene, rapidinho? O seu tá certo, tá dentro desse contexto, Silvinha? Eu acho que tá, eu falei eu. Não, não é falar eu, é o que você se coloca. Eu acho que sim, eu vou ler se não tivesse. Então vamos, fala lá. 0. Eu penso sempre em todos com um sentimento bom, mas às vezes o meu orgulho se sente ferido em relação às pessoas que fazem diferença no que eu quero, no que eu desejo para mim, né? Aí às vezes pode ser sem querer, eu penso, avalio e volto ao meu sentimento de amor ao próximo. Você deu a sua opinião com relação ao seu posicionamento, né, que você tem. Você procura pensar da forma correta, e aí você dá uma escorregadinha, mas quando a gente está trabalhando na nossa reforma íntima, quando a gente está nesse caminho que eu acabei de mencionar que nós estamos aqui, automaticamente a nossa consciência nos alerta que a gente escorregou. E aí a gente refaz a caminhada. Aí você falou que volta a olhar daquela forma e tudo mais. Você poderia ter estendido um pouquinho mais para ficar um pouco mais voltado ao foco do que nós estamos trabalhando, com relação às dificuldades de relacionamento que você tem com uma ou outra pessoa que te faz escorregar mais, entendeu? Não, aí tem que citar nome aí da BO. Você pode falar elemento A, elemento B, para mim não interessa. O que eu quero saber é a sua postura.
E também eu já falei para quem me manda no privado. Isso aqui é um sacerdócio. Eu leio, morreu. Deleto, foi embora. Não comento com absolutamente ninguém. Ninguém mesmo. Ninguém. Nem com a minha sombra. Tá bom. Porque seria uma ofensa, né? A intimidade de vocês que estão confiando uma troca aqui comigo. Então, coloca pseudônimo, coloca a letra A, B, C, não tem nada a ver, não importa a pessoa, a denominação não importa. O foco é a sua reflexão sobre o seu relacionamento com essas pessoas. Entendi. Então, não está errado o que você fez. Mas para ficar bem válido, cutucar ali assim a ferida, sabe? Tem que aprofundar um pouco mais. Eu tenho uma dúvida. O texto, ele fala da aparência dos outros, é isso? Pense nos outros não em termos de angelitude ou perversidade, mas na condição de seres humanos com necessidades e sonhos. Tá? Não, eu não vejo como aparência. Eu vejo como, vamos supor, infelizmente, a gente julga. Uhum. Tem coisas que eu nem falo assim como um julgamento, porque às vezes quando eu falo, eu não falo com aquele sentimento de julgamento, porque quando a gente fala com o magnetismo do julgamento, é quase como se a gente estivesse apontando o dedo. Uhum. Eu não estou dizendo que eu não faça isso, eu faço. Mas eu estou dizendo que, muitas vezes, eu faço algum comentário sem esse peso do julgamento. Entendi. Então, ainda bem que vocês conseguiram entender. Então, vamos supor, eu estou fazendo um comentário a respeito do comportamento da Sílvia e da dona Inês. Então, de repente, eu acho que a Sílvia ela é muito boazinha, fica nesse patamar, assim, não em termos de angelitude, porque o que ela me mostra no dia a dia são coisas boas, então eu tenho um conceito da Sílvia bom. Ao passo que o que eu tenho de vivência com a dona Inês é mais ligado, assim, no problema, na perversidade, sabe? Eu olho assim e vejo a dona Inês tendo um comportamento lá com os nossos companheiros de trabalho, de uma forma que eu não acho legal, que eu não aprovo. Então, eu acabo acreditando que a dona Inês é meio que perversa e a Sílvia já é uma pessoa mais angelical. Isso não quer dizer que a Sílvia seja e que a dona Inês seja, mas é a minha percepção com relação à atitude delas no cotidiano que eu estou inserida. Aí a frase, ela pede para que você pense tanto na dona Inês como na Sílvia, não em termos de angelitude ou de perversidade aparente, porque talvez elas não sejam e seja o meu olhar por elas que é diferente, mas na condição de seres humanos com necessidades e sonhos, problemas e lutas semelhantes aos meus. Então, por exemplo, pode ser que eu acabei interpretando que a dona Inês era perversa, mas eu tenho que ter aquele olhar de que talvez essa perversidade aparente que eu enxerguei nela, na verdade, seja um momento muito mal que ela esteja passando, que ela não consiga digerir bem aquelas coisas, e que isso acaba alterando o humor dela, acaba alterando a paciência com a qual ela responde para as pessoas, acaba mudando a postura dela no dia a dia, e, de certa forma, deixando transparecer com respostas ríspidas para uma outra pessoa aquela adversidade que ela está passando no momento. Então, isso não quer dizer que essencialmente ela seja perversa, mas que ela está tendo uma postura negativa com relação a uma adversidade. Ela está tendo uma reação àquilo que poderia ser diferente. Poderia ser mais no sentido de adquirir o aprendizado, de entregar-se mais a Deus com fé e ver o que aquela situação pode acrescentar na vida dela de forma positiva, para que ela extraia o aprendizado que não tenha mais a necessidade de ser testada naquilo. Então, é nesse sentido que é para você ter um olhar com relação ao comportamento que você acreditou ser negativo na dona Inês, tentando ver essa luta que ela tem e como que a sua postura, o seu olhar
o seu entendimento com relação a ela, a sua interação com ela poderia ser diferente se você olhasse dessa forma. Entendeu? Entendi. Eu levei para o lado da aparência, quando a gente julga a pessoa pela aparência. Então, eu fui mais para esse lado. Então, aí eu não vi a sua resposta, mas pelo pouco que você falou, aí também dá a impressão que você deu um conceito geral com relação a essa abordagem, mais ou menos como a Cíntia fez. Eu falei de mim, eu não coloquei ninguém em especial. Falei de mim como o que eu falhando acho em o certas áudio. situações, mas não... Tá. Você quer ler? Eu posso ler, que está um pouco grande. Não sei se vai atrapalhar ela. Então, se você quiser, Mas eu caso mando. queira, me manda, que aí eu respondo comentando a respeito do que você escreveu, e é exercício sacerdócio, viu? Pode ficar tranquilo. Tá bom, combinado. Bom, gente, então me mandem no privado, tá? Que a gente já está 21h16 e nem começamos a aula. Mas isso tudo que nós discutimos até agora não é a perda de tempo. Tem um grande valor. Talvez um valor até maior do que o que a gente vai falar a seguir na aula, que vocês podem depois estar revendo na gravação, mas são essas reflexões que fazem a gente se posicionar e mudar com relação à vida. E é esse o nosso objetivo, nos tornarmos pessoas melhores. Tá? Então, vamos encerrar essa parte da revisão da aula anterior. Deixar aqui. E vamos compartilhar a apresentação, né? Eu sempre me escorregando. Vamos colocar aqui iniciar a apresentação. O que está aparecendo para vocês está com tela cheia ou está fragmentado? Você fala fragmentado aparecendo os convidados? Isso, está aparecendo os convidados. Então eu escolhi a janela errada. Não ia dar certo ter trocado. Olha, parei a apresentação, vamos ver de novo. Tela cheia. E agora? Continue. Para mim tá a mesma coisa. Então vamos ver em que eu errei. É que quando eu colocava como compartilhar, aí ele perguntava em qual tela que queria compartilhar. E agora não perguntou. Eu coloquei aqui tela cheia. Ver o layout da página, não sei se tem essa opção. Não deu certo. Deixa eu ver o layout da página. Tá no mosaico. Um daqui no automático não adianta. Vamos ver aqui destaque. Eu acho que estava no mosaico também da outra vez. Vamos ver. Tirar daqui. Ele insiste em querer colocar no modo que estava. Acho que eu vou aceitar por causa do tempo. Depois eu tento fazer um treinamento aqui sozinha.
Mas tudo bem, é o que tem para hoje, né? Agora vamos ver aqui da reunião, vou ter que passar para essa tela aqui. Ficou praticamente igual das outras vezes. Então, vamos iniciar a apresentação, ver se sai direitinho agora. E agora tá a tela cheia? Agora tá melhor que antes. Dá para ler bem. Mas não tá, ainda não tá a tela inteirinha cheia? Tá com alguma coisa no meio? Tá com os convidados do lado direito, mas eles estão menores. Então não sei, mas vamos assim mesmo? Se tá dando para vocês lerem, porque eu acho que eu não vou saber mudar. Porque ficava aparecendo só a tela e eu, né? Isso. Sei lá. Bom, tá dando para ler? Tá sim. Então vamos lá. Então nós temos aqui a nossa 6ª aula do estudo do curso preparatório do Espiritismo, onde na parte A nós temos a parábola do semeador, na parte B, o Evangelho segundo o Espiritismo, e na parte C, as atividades, que é composta pelas questões sobre o tema e a frase de reflexão sobre a reforma íntima. Aí nós vamos agora para o slide seguinte, que é referente à parte A parábola do semeador. Aí nós temos aqui uma passagem de Jó, item 14:16, que diz: Há 2000 anos, Jesus esteve conosco, trazendo lições para as multidões que o seguiam. Falou a seus discípulos em certa ocasião: Muitas das coisas que vos digo ainda não as compreendeis, e muitas outras teria a dizer que não compreenderíeis. Por isso é que vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito da Verdade, que restabelecerá todas as coisas e vô-los explicará todas. Então, essa parte do Espírito da Verdade, tudo, a gente já viu, né? Então, o que significa? Jesus, ele ensinava através de parábolas, né? E a parábola é uma narração alegórica, na qual o conjunto de elementos evoca uma comparação, de uma forma figurada. Então, como a gente faz normalmente numa educação infantil, ou quando a gente quer passar alguma coisa para as crianças, a gente conta através de historinhas. Por quê? Porque a criança em tenra idade, ela não tem condições de entender de uma forma mais abrangente o conceito que nós queremos passar. Então, fica muito mais fácil prender a atenção e levar ao entendimento da ideia central que nós queremos passar a respeito de uma historinha. Então, como nós ainda não tínhamos, na época de Jesus, um amadurecimento intelectual e moral, a própria ciência e as coisas do mundo também ainda não estavam tão abrangentes como é nos dias de hoje, nós não tínhamos a condição de recebermos um ensinamento mais amplo, como veio através da equipe do Espírito da Verdade. Então, Jesus, ele falava a respeito, através de parábolas, para prender, de uma forma alegórica, a atenção do povo, e para que cada um, dentro do seu patamar ali de entendimento, de esclarecimento, porque cada um tinha um nível diferente de espiritualidade, de religiosidade, pudesse, assim, extrair um pouco da essência. E então Jesus, ele se limitou a lançar o germen das verdades, né? Por isso é que nós temos aí a
simulação dessa parábola do semeador. Tem aqui a mãozinha de Jesus, que está até com a marquinha do prego, que ele foi crucificado, espalhando a semente, que é a palavra de Deus. E ele se limitou só a explicar dessa forma, devido ao entendimento da época. Então, como eu disse antes, essas ideias, esse ensinamento maior, necessitava de um certo grau de amadurecimento maior do espírito humano. E também as coisas, era preciso dar tempo à ciência para progredir, para que a gente pudesse ter toda essa noção do conjunto, para que pudéssemos, então, entender melhor como passou a acontecer a partir do Consolador prometido, que veio através da doutrina espírita, né? E aí, ele, fazendo essa parábola, ele começou a contar, né? Entrando numa barca, se assentou, e toda a gente estava em pé na ribeira. E lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: eis aí que saiu o que semeia a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada, e vieram as aves do céu, e comeram-na. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura da terra. Mas saindo o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, se secou. Outra, igualmente, caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos, e estes a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por 1. Outros a 60, outros a 30. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Evangelho de Mateus, capítulo 13, capítulo 13, versículo de 1 a 9. Então, até nessa final aqui, quando ele fala que caiu em terra fértil, ele fala da diferença da multiplicação, né? 100 por 1, outros 60 e outros 30, porque tudo isso ficava limitado ao entendimento, à moralidade, à espiritualidade de cada um que recebia, através de parábolas, essa alegoria, né? Então, a parábola da semente, ela representa perfeitamente as diversas maneiras pelas quais podemos aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Cada um recebe de acordo com a sua espiritualidade. Então, a semente, que é a palavra de Deus, que caiu à beira do caminho, representa aquelas pessoas que não conseguem entender por conta de elevação, entendimento mesmo, boa vontade, foco, e não ter um subsídio anterior de estar trabalhando esse estudo, conhecimento, então não entende e logo se perde aquilo que entrou por um ouvido e saiu pelo outro, como a gente costuma dizer. E a semente que caiu no pedregal representa aquelas pessoas que se alegram quando ouvem aquilo, ficam assim, até que maravilhados, acham muito legal, é envolvido naquele momento com o magnetismo do orador, com a promessa, o ensinamento que está sendo dado. Mas, como a pessoa não tem uma profundidade interior, no sentido de querer realmente se aprofundar, engrandecer aquilo que está recebendo através de um estudo mais prolongado e coisas assim, é algo fugaz, que aconteceu naquele momento, mas que se perde também no momento seguinte ou no outro, porque não tinha uma profundidade na simbologia aí da terra e do pedregal. E a semente, que é a palavra de Deus que caiu no espinhal, representa aquelas pessoas que gostam, que se envolvem ali com a palavra, mas logo entram nas coisas do mundo ou entram nas adversidades e acabam se perdendo pela pouca fé. E aquela semente que foi plantada também não frutifica por conta do perfil da pessoa. Até chegar naquele que realmente representa uma terra fértil, onde também
de acordo com o seu conhecimento e a sua espiritualidade, renderá frutos, uns mais, outros menos. Porém, ali, na terra fértil, a semente que representa a palavra de Deus, ela encontra acolhida. Ela encontra o lugar adequado para que ela multiplique, né? Cada um dentro de uma grandiosidade, de uma multiplicidade diferente, mas ainda assim é uma terra fértil, né? Já para outras pessoas é como uma letra morta. Você pode falar o que quiser, que não vai falar diferente no coração de ninguém. E aqui eles fazem também uma outra analogia, não só as pessoas no geral como um todo, como acabei aqui de dizer, né? Aqueles que estiverem assistindo a aula online, para aí a tela para poder ler, mas eles fazem também uma comparação com relação às diferentes categorias dos espíritas, né? Porque para a gente se dizer espírita, significa que nós acreditamos na reencarnação, acreditamos na sobrevivência do espírito e estudamos a doutrina. É isso que nos distingue como espíritas. E dentro desses que são ditos como espíritas, ainda assim, temos aquelas categorias diferentes. Aí eles falam aqui, aqueles que se apegam aos fenômenos materiais, né? Que gosta da parte da fenomenologia, que nós já vimos também em outras aulas, das reuniões, dos trabalhos espíritas, onde as pessoas muitas vezes são pegas mais pela questão do objeto de curiosidade, e não realmente da integração com tudo aquilo que está acontecendo. E também aqueles que se interessam mais pelo brilho das comunicações, vai receber ali uma passividade, seja de um mentor, ou seja lá de quem for, e gosta daquilo, aprecia as comunicações, vem aquele brilho, assim, até aquele acalanto no seu coração. Mas depois de ouvi-las, aquilo não representou algo que ele pudesse extrair dali um ensinamento em proveito de si próprio. E aí a pessoa não ressignifica crenças e valores, não viu nada ali, apesar de ter achado bonito, que pudesse inspirar uma modificação nela mesma, e aí continuam levando a sua vida de uma forma fria e indiferente. E tem aqueles bons, os conselhos e os admiram, mas é tudo lindo e maravilhoso para eu ler, de certa forma decorar, e procurar ensinar e aplicar nos outros, não em mim mesmo. Então seria como eu falo para vocês, vamos fazer aí a reforma íntima, as frases dessa forma, eu sei falar, sei explicar, mas no meu dia a dia eu não vivencio aquilo que eu estou pregando. Então, essa também é uma categoria de espírita que não está adequado, não está vivendo de acordo com o que prega. E isso não nos leva a lugar nenhum. Né? E desses, finalmente, para os quais essas instruções são como as sementes, né? Que nós falamos que a semente é a palavra de Deus, que caíram na boa terra e produzem frutos. Então, são aqueles que ouvem a palavra, que procuram se aprofundar nos ensinamentos da palavra, que procuram vivenciar esses ensinamentos, que escorrega, mas se equilibra e continua na caminhada, e que procura viver com o sentimento, com o pensamento e com a fala e as atitudes coerentes com aquilo que acredita e que está aprendendo. Aí sim, são os espíritas como devem ser. Com isso, nós terminamos a parte A. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer algum comentário? Não, né? Então, vamos passar para a parte B. A parte B é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí nós temos aqui até a fotinha, né? Simbolizando aí um Evangelho, o livro aberto. Espero que vocês estejam fazendo Evangelho no Lar. Aí, nós temos aqui essa primeira parte que diz: esse livro de doutrina
terá considerável influência, pois que explana questões capitais, e não só o mundo religioso. Encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações, aurirá dele instruções excelentes. Fizeste bem enfrentando as questões de alta moral prática, do ponto de vista interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. Então, ele está querendo dizer aqui que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foca na moral de uma forma prática, abordando interesses gerais, sociais e religiosos, né? E aí, aqui tem algumas citações que vocês podem ler depois, lá no PDF. Vamos para o próximo slide. E aí eles dizem que nós podemos dividir as matérias contidas no Evangelho em 5 partes. A primeira, os atos comuns da vida do Cristo. A segunda, os milagres. A terceira, as profecias. Quarto, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja. E 5, o ensino moral. Então, todas as 4 primeiras, elas sempre são algum objeto de discussões. Já o ensino moral, ele prevalece e permanece intocável. Porque a moralidade, o ensino moral, que na verdade é o principal objetivo de todos os segmentos religiosos, ele nunca é alvo de disputas religiosas, né? Ninguém fica ali disputando o ensino moral dessa ou daquela religião. Tem algumas pequenas diferenças, tem algumas controvérsias, mas a gente costuma dizer abrangentemente que toda religião que te estimula a ser uma pessoa melhor é uma boa religião para você estar frequentando, né? Então, a grande parte do Evangelho é voltada pelo ensino moral, que é tudo que Jesus nos trouxe. E é por isso que o Evangelho é um livro assim tão difundido, eu considero um dos mais fáceis de entendimento. Depois vem o livro dos Espíritos, que tem bastante esclarecimento, mas o Evangelho traz tudo assim de uma forma bem amena, bem gostosa de se aprender. E eu também me interesso bastante por essa parte aí da moralidade, né? E aí conclui dizendo que toda essa parte do ensino moral do Evangelho estabelece um código moral universal, sem distinção de cultos. Qualquer que seja o culto que a pessoa pratique, não há contradição com o ensino moral que está sendo dado no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, digamos que ele é um livro, assim, imortal, né? Aí, passando, né? Tem as partes que ele contém, e depois vocês podem estar dando uma lida aí no PDF. E esta obra é disposta numa ordem lógica, aborda aspectos filosóficos e científicos, e trata dos ensinamentos de Jesus em seu aspecto moral. Então, ela permanece naquele tripé da doutrina espírita, né, que é ciência, filosofia e religião. Perpetuando-se ao longo dos séculos, citamos os ensinamentos. O espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio das provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Então, olha aqui, ó, está no capítulo 17, item 4 do Evangelho. Reconhece-se o verdadeiro espírita. Então, sejamos espíritas verdadeiros. A fé inabalável é só a que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Fora da caridade, não há salvação. E aqui nós temos uma passagem do livro de Edgar Armond,
o Redentor, onde ele escreve no prólogo: o Espiritismo arrancou o Evangelho das sombras místicas, das concepções dogmáticas, e o apresentou ao povo indistintamente, aberto e refulgente, expressivo e edificante, como a força que mais poderosamente realiza transformações morais no mais íntimo das almas e impulsiona os homens para as luzes da redenção. Então, fecha aqui com uma chave de ouro a citação com relação ao Evangelho. Vocês gostariam de comentar alguma coisa a respeito dessa parte B sobre o Evangelho? Ou podemos prosseguir? Oi, Irene, eu tenho uma dúvida. Diga. Para fazer o Evangelho do Lar, pode abrir e ler aleatoriamente. Mas é bom ler em sequência também o Evangelho? Olha, tem gente que prefere usar o Evangelho segundo o Espiritismo e abrir em sequência, que vai ficando como se fosse assim um estudo contínuo, principalmente quando participa do Evangelho, pessoas que não têm uma atividade assim maior, como a gente está tendo, e que acaba sendo um estudo sequencial. E tem pessoas que preferem abrir aleatoriamente. Eu gosto de fazer, quando eu faço, aqui em casa, quem escolhe a leitura é sempre meu marido, então ele faz sequencialmente, mas ele não tem o contato que eu tenho, então fica como um estudo sequencial. Mas eu, particularmente, eu gosto de abrir ao acaso, porque eu sempre acredito que aquela abertura ao acaso não é ao acaso, é aquele assunto que eu estou precisando naquele momento. E como eu já tive bastante contato com o Evangelho, e como as pessoas que fazem o Evangelho comigo não são pessoas assim que são muito estudiosos da doutrina, então, às vezes, tem umas passagens do Evangelho que, se você for ler na íntegra, todo o tema, não for fracionar muito, fica um pouco grande. E aí, por ficar um pouco grande, as pessoas que não são muito voltadas a esse estudo acabam dispersando, o pensamento voa, perde o foco, e depois, quando se termina a leitura, não consegue comentar nada, porque, de fato, não estava ali presente de corpo e alma, digamos assim. Então, quando eu faço evangelho em outros lugares, eu faço como faço no trabalho lá que você já presenciou. Eu uso livros do Chico Xavier, Psicografia do Emmanuel, que tem uma fonte segura, e que tem a passagem do Evangelho com a explicação, segundo Emmanuel, e do qual eu comento em cima, porque fica algo mais breve e de menos dispersão dos demais. Então, a escolha do livro e a forma como você faz é uma preferência individual, levando em consideração o contexto das pessoas que participam com você. Respondi, Cecília? Sim, obrigada. Você pegou o modelo do Evangelho no Lar que eu postei no grupo? Não. Mas eu vou pegar. Se você não achar, você me fala, eu mando para você. Mas eu coloquei lá um roteiro do Evangelho no Lar, segundo a orientação da Federação Espírita. E também postei depois o modelo que a gente usa no nosso Evangelho online. Se você quiser e tiver a oportunidade de participar amanhã, já fica um exemplo prático de como você pode fazer o Evangelho na tua casa. Mas fica à vontade, tá? Então, podemos encerrar a parte B? Creio que sim, né? Então, a parte C, nós temos as atividades. São as 6 questões que eu falei, que é com relação a essa aula. Vou colocar no grupo daqui a pouquinho o PDF, e amanhã estarei postando a aula gravada. Aí eu vou ver como é que ficou na tela aí a apresentação da gravação. Espero que não tenha ficado ruim para quem vai assistir depois somente a aula gravada. E a nossa frase de reforma íntima para a próxima semana, né? Que é tirado do livro Sinal Verde, lição 24,
Desejos, página 59. O pensamento é vivo, e depois de agir sobre o objetivo a que se endereça, reage sobre a criatura que o emitiu, tanto em relação ao bem quanto ao mal. Então, gente, olha o peso que essa frase tem. A gente, muitas vezes, passa pela vida, assim, muitos anos, achando que o que a gente pensa é abstrato. Mas o que a gente pensa não é abstrato. O nosso pensamento é matéria. É uma matéria quintessenciada, uma matéria de outra dimensão, mas é uma matéria. É por isso que o plano espiritual que nos rodeia, ele nos conhece, porque ele consegue ler as emanações que nós fazemos, tanto nos nossos pensamentos, quanto na energia que a gente entrega para o mundo e para os ambientes, aquilo que a gente emana. Nada na dimensão espiritual passa despercebido. Tudo acontece simultaneamente. Então, nós não temos na espiritualidade o nosso esconderijo, que é o nosso corpo físico, onde a gente consegue camuflar, tá pensando uma coisa completamente contrária ao que o meu rosto está deixando transparecer. Né? Então, tenham sempre em mente que o pensamento é vivo e que o pensamento é matéria. Então, se você, no seu dia a dia, na sua relação interpessoal, voltando a dizer, primeira pessoa e o meu posicionamento com relação ao círculo, seja lá com quem for. Se eu acabo emitindo pensamentos, muitas vezes de raiva, de indignação, e direciono para aquela pessoa que causou essa reação em mim, eu realmente estou atingindo aquela pessoa com esse pensamento materializado. E aquilo vai para o endereço que eu remeti, age sobre a pessoa, que se a pessoa for invigilante, que normalmente a gente é, se a pessoa estiver dando brecha, que normalmente a gente dá, o que acontece? Aquele pensamento que eu evoquei, que não é um pensamento muito bom, vai interagir na energia da pessoa. E dependendo da sensibilidade que aquela pessoa tem, ou da vulnerabilidade que essa pessoa apresenta, isso pode trazer sérios prejuízos. Só que, como nós temos a lei de ação e reação, tudo que a gente emite vai e volta. Então, eu emiti um pensamento negativo para alguém, ele vai chegar lá, vai chegar ao destino, vai fazer o seu estrago, não sei em que proporção, mas essa energia vai voltar para mim e normalmente volta maior do que a que eu emiti. E vai me gerar ainda mais desequilíbrio se me encontrar ainda emanando aqueles sentimentos nocivos com relação à pessoa ou à circunstância. E a recíproca é verdadeira. Se eu emito um pensamento de amor, de gratidão, de vibração, desejando bem, que nem a gente vibra para uma pessoa enferma, que nem a gente emite um sentimento de gratidão para alguém que nos fez um benefício, ou fez um benefício para alguém que a gente ama, ou é uma pessoa que a gente ama mesmo, que a gente está com saudade, a gente emite aquele pensamento, o pensamento vai ao nosso objetivo, a pessoa sente até um bem-estar, sente uma melhora, sente um alívio, e depois aquilo volta para nós maior do que quando nós emitimos. Mas como foi uma coisa boa, isso vem reverberar ainda mais no nosso coração em sentimento de paz, de amor, de reconforto. Então, o processo da reforma íntima, ele é bem difícil. Porque a gente está fazendo reflexões buscando alterar a nossa atitude. E um dia a gente vai cometer a falha e vai se
se corrigir na sequência. Até chegar um momento em que a gente já não vai mais emitir aquela falha, porque a gente já não está mais emanando e não pensando dessa forma. Mas entre um processo e outro, a gente pode não ter a atitude, como nós atualmente já não temos uma atitude ruim, com muitos aspectos da vida que em encarnações anteriores nós tivemos. Mas o pensamento, muitas vezes, a gente não consegue ainda controlar. Então, as coisas que você está mais voltada na questão do pensamento, como essa pegada da frase de hoje, também merece reflexão, também merece reforma íntima. E o escorregão é maior e mais prolongado, mas faz parte do processo. Entenderam? Sim. Ótimo. Então, vamos caprichar. Então, com isso, nós concluímos a aula de hoje. Deixa eu parar aqui a apresentação. E voltamos aqui. Espero que vocês tenham gostado, que tenha reverberado no coração de cada um pouco daquilo que a espiritualidade tentou passar. Espero que eu tenha conseguido a proposta que eu iniciei, né? E, como sempre, quero agradecer imensamente a presença de cada um de vocês, porque se vocês não estivessem aqui, esse propósito seria parcial, né? Estaria só na aula gravada, então vocês fazem muita diferença em cada uma das aulas em que nós estamos aqui juntos. Essa interação é muito boa, especialmente para mim, porque quanto mais eu exercito isso, mais eu aprendo com cada um de vocês. E é por isso que a nossa página se chama Exercitando o Amor. É um exercício diário. Então, mais uma vez, gratidão. E eu rogo a bênção de Deus sobre cada um de nós e que a gente possa transpor aí essa semana de uma forma muito tranquila e refletir a respeito dos ensinamentos de hoje. Um beijo no coração de cada um de vocês e uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.